nesse lugar. Amém, igreja? Então, a igreja primitiva, a igreja estava passando um momento difícil. Quando Jesus, ele cumpriu a sua missão, que ele morreu e ressuscitou. No Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo 10 e 11, você vai ver que Jesus estava sendo assunto ao céu, dependendo da tradução, ou recebido ao céu. Aí Jesus estava subindo, 2 varões de branco, que eram 2 anjos, olhou para os varões galileus e disse: varões galileus, por que vós estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que está sendo recebido ao céu, ele há de voltar. Aleluia. Então Jesus estava indo, mas ele deixou uma promessa para os seus discípulos. Ele disse: ficai em Jerusalém, porque do alto serás revestido de poder. Glória seja dada ao nome do Senhor. Muitos ficaram esperando, outros não ficaram, mas a Bíblia vai dizer no capítulo de número 2 que eles estavam dentro de uma casa, como nós estamos aqui, orando com medo da perseguição que estava sendo implacável, mas eles estavam orando ao Senhor. Era 120 pessoas, era para ser 500, mas tinha 120 orando a Deus, clamando ao Senhor. E de repente veio do céu um som veemente e desceu ali naquela casa e encheram eles do poder, e eles foram batizados e também falaram em outras línguas a todos aqueles que conheciam. Então eles agora receberam o poder, mas eles continuaram dentro das suas casas, escondidos, com medo de sair. Então o Senhor disse que era para eles pregar em Jerusalém, na Judeia, até os confins da terra. Mas eles ficaram ali com medo, porque a perseguição é grande, e nós sabemos que bota medo mesmo. A gente mesmo como cristão, muitas vezes estamos cheios da graça, e quando a gente estamos cheios, a gente pega o céu com a mão, né? Mas chega um momento na nossa vida que a gente sente fraco, aí vem o medo. A perseguição estava sendo implacável, porque Herodes já tinha batido a mão em Tiago, já tinha matado a espada. A perseguição estava sendo muito grande e muitos estavam escondidos, mas Deus não chamou o seu povo para ficar escondido. Ele disse que o evangelho tinha que ser propagado. Então a Bíblia vai falar no capítulo 3 que vai Pedro e João subindo a oração às 3 horas da tarde. Veja que os judeus ortodoxos, eles oravam 3 vezes ao dia. Ele estava subindo ao templo para orar. E como o nosso Deus é um Deus que gosta, que aproveita a oportunidade. Então entenda que ele está indo para quê, igreja? Para a oração, às 3 horas da tarde. A Bíblia diz que era trazido um conche colocado aproximado da porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola. Então entenda que o cônjuge naquele tempo, ele não poderia entrar dentro do templo, igreja. Veja como o negócio era difícil. Ele tinha que ficar do lado de fora. Então aquele cônjuge, trazendo para um sentido figurado, aquele cônjuge representa nós. Você sabia que a igreja, os gentios, não tinha acesso a dentro da igreja. Ele ficava fora. É tão tal que quando Moisés construiu o tabernáculo mandado por Deus, então veja que o gentio ficava fora do pátio. Era a gente que era gentil. A gente não tinha a oportunidade de estar dentro. A gente cultuava fora. Então ficava fora. Então o gentil ficava fora. Só os levitas ficavam dentro do pátio. Mas no santo lugar e no santíssimo lugar, somente o sacerdote e o sumo sacerdote. Então veja que naquele tempo os aleijados, os cônjuges, não tinham acesso a dentro do templo. Ele ficava fora. Mas uma coisa é que o Senhor, ele quebrou essa barreira da separação. Então Pedro e João estão subindo para a hora da oração, e ele já estava revestido do poder, ele já estava cheio da graça.
promessa, porque o Senhor já tinha feito isso com ele, chamou ele para uma missão. A gente não pode se calar em meio ao século 21 que nós estamos. Nós sabemos que as coisas cada dia mais estão difíceis, mas nós temos que dizer que aquele que morreu ressuscitou e que nós estamos debaixo da promessa e que breve esse céu vai se abrir e essa igreja vai ser tomada numa velocidade. Jesus Cristo está voltando. E agora nós não podemos calar, eles vão. Os discípulos estavam com medo por causa da perseguição, e eu entendo em parte. Mas ele estava com o poder, ele estava com Cristo. Ele disse: eu ficarei convosco até a consumação do século. Vocês não vão ficar órfãos, eu vou estar com vocês. E muitas vezes a gente chega para o irmão e diz: irmão, te anima. Jesus está contigo. O irmão continua: eu estou dizendo que Jesus está contigo. É para tu dar um pulo. É para tu saber que quem está contigo é maior, é mais forte, é mais poderoso. Quem está contigo te dá força. Quem está contigo, que está triste, ele coloca alegria. Quem está contigo é aquele que pode te curar. Aquele que está contigo é aquele que abre as portas, é aquele que repreende as forças do inimigo. Nada pode te tocar sem a permissão dele. Você sabia disso? Glória! Tocar nesta noite. Meu Deus! Amém, igreja? A gente só não pode estar desafiando o diabo. Deus não chamou a gente para desafiar, mas também a gente não temos medo dele, porque quem está conosco é maior, é mais poderoso. Aí Pedro, cheio da graça, quando está lá perto, aquele aleijado lá na porta, chamada porta, pedindo esmola, aí lá vai, o som deu né? Ele dá uma caidinha, mas então entenda. Aí Pedro se aproxima daquele homem porque ele estende a mão para pedir uma esmola. Aí Pedro olha para ele e diz assim: olha para nós. E ele olhou esperando receber alguma coisa. Olha para nós. E ele olhou. Aí Pedro, fitando os olhos nele, disse: nem possuo ouro e nem possuo prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Você vai entender o que eu estou dizendo, que nós temos que o mundo não tem. Nós temos Cristo, temos a unção do Altíssimo, nós temos o Espírito Santo, nós temos o poder. Você sabia disso? Nós temos tudo isso dentro de nós. Deus nos deu, ele disse: a minha igreja não ficará órfã, ele virá o Consolador, e ele estará aqui, ele mora dentro de nós. É o próprio Deus. Nós temos a força, nós temos o poder dentro de nós. Nem possuo ouro e nem possuo prata, mas o que eu tenho te dou. Quem sabe o cônsul disse assim: se ele não tem ouro, não tem prata, o que é que ele vai me dar? Mas ele tinha algo melhor do que ouro, que prata. Aquele cônsul estava pedindo uma esmola, mas Pedro deu a ele mais do que ele necessitava. Pedro agora vai dar a ele firmeza. E quando Pedro olha para ele, a palavra que Pedro vai dizer: nem possuo ouro nem prata, mas o que eu tenho. Pedro estava dizendo: o que eu tenho. Diga assim: você tem alguma coisa? Então distribua, não fica só para você. Aleluia. Você entende o que eu estou dizendo? Se você tem alguma coisa, distribua. Ele disse: o que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Levanta-te e anda. Glória seja dada o nome do Senhor. E aquele coxo, os seus pés se artelharam. Pedro pegou ele com a mão direita, ele se põe de pé, e aquilo que impedia dele entrar dentro do templo, ele entra pulando e glorificando ao Senhor, porque a barreira da separação que impedia entrar dentro do templo foi quebrada. Bendito seja o nome do Senhor. Então, trazendo para nós, era nós que não tinha direito de estar dentro. Nós cultuávamos fora, mas olha aí, você aqui dentro, cultuando dentro, no santo lugar, porque Cristo, quando morreu, veio do tempo, rasgou de alto a baixo. Olha nós aqui agora dentro, acesso livre ao trono da glória. Então nós temos nesta noite a oportunidade de orar e subir diretamente para Deus. Pedro disse: o que eu tenho, te dou. Ele se levantou. Igreja, não há coisa melhor do que
o ouro e a prata, é que a gente tenha Jesus. Aleluia. Esse nome, ele tem poder, igreja. Glória a Deus. Ele tem autoridade. É tão Aleluia. tal que você vai ver na Bíblia o Senhor dizendo: no meu nome expulsarão o quê? Demônios. Colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Igreja, o nosso Deus mudou? Ele é limitado? Não, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele não mudou. Ele não mudou. A igreja aqui não está buscando mais como era para buscar. Se nós se unir, está vendo um pouco de gente que estamos aqui, ao que tem aqui na Igreja Evangélica de Cristo aqui, enchendo a alegria, se unir, esse povo unido jamais será vencido e destruído, porque um povo unido não tem brecha para que o diabo possa operar. Um povo unido faz crescer e progredir, porque quando há união, Deus começa agora a expandir, igreja. E é isso que Deus queria que o discípulo seguisse, ele estava. Então Deus aproveitou aquela oportunidade do cônjuge, porque depois que o cônjuge foi curado, a perseguição foi maior. Eles teve que correr, ir para outros cantos, para que o evangelho tinha que ser ido até os confins da terra. Deus aproveita a oportunidade. Então entenda, quando vir a luta, não esmoreça. Em meio a essa luta é porque uma grande vitória está chegando. É isso, quando uma luta é grande, não é para você desanimar ou ficar cabisbaixo, não. É para você dizer assim: eu sei porque está vindo essa luta, é porque o Senhor está perto de me dar uma grande bênção. E é isso que acontece mesmo, igreja. Quando o diabo, ele é inteligente, ele é intelectual. Ele fica estudando, ele fica vendo a sua caminhada, o seu desempenho, uma caminhada, oração, uma buscando ao Senhor. Aí ele fica ali, ele vai querer atrapalhar tudo. Mas uma coisa é: quem está contigo é maior, é mais forte, é mais poderoso. Porque nessa noite eu quero trazer uma palavra profética, porque as armadilhas que foram forjadas contra a tua vida, o Senhor tem quebrado e destruído. Nenhuma arma ela vai prosperar contra a tua vida, porque Deus está contigo. Eu creio, meu Deus. Você vai vencer essa luta, vai vencer essa batalha. Diga para o seu irmão: você vai vencer. Você vai vencer. Sabe por quê? Porque quem está contigo Quem está é contigo mais do que vencedor. mais que vencedor. O povo de Deus é um povo que entra na batalha já sabendo da vitória. Você sabia que o povo de Deus é assim? Diga para o seu irmão: você não é derrotado, não, você é vencedor. Você é vencedor. Olha esse negócio de ah, irmão, uma vez eu estava dando um estudo, né? Aí tem um irmão na igreja que ele toda vez pergunta: irmão, como é que tu tá? Ele dizia: eu tô fraco. Toda vez que perguntava: irmão, eu tô fraquinho, irmão, tô fraquinho. Aí esse irmão já começou os irmãos a chamar o irmão fraco. Aí o irmão estava dentro da igreja nesse dia, um culto, aquele culto que tem culto que Deus resolve abrir a porta do céu e derramar uma alavanche de unção, né? E a igreja foi tomada. Aí aquele poder, a unção de Deus, aí caiu um demoniado lá dentro da igreja. Aí quando o obreiro foi expulsar o demônio, aí foi expulsar, disse: em nome de Jesus, disse: eu vou sair daqui, mas eu vou entrar naquele que está fraquinho. Aí ele deu um pulo para cima e fez: o Senhor é forte, em nome de Jesus. Aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor. Diga assim: o Senhor é forte. Diga ao fraco: eu sou forte. Porque quem está conosco, irmão, não é qualquer coisa, não. Amém, igreja? Diga assim: eu sou invencível. Sou invencível. Eu sou imortal também. Sabe por quê, irmão? Porque a gente só morre quando Deus dá a autoridade e a morte para ela entrar. Enquanto isso, a gente é imortal porque ela não tem esse poder para ir. A gente pode até morrer agora, mas uma coisa é que a gente vai ser imortal por toda a eternidade, sim. Porque se a gente morrer antes do arrebatamento da igreja, mas aquele que morreu em Cristo vai ressuscitar com o corpo glorificado. Então vale a pena a gente servir a Jesus até o fim. Diga assim: não desanime. Não desanime. Continue. Continue. E assim não precisa correr muito, não. É só não parar. É porque tem gente que é uma carreira medonha, não é? Uma carreira, daqui a pouco para e estaciona, né? É melhor ir devagarzinho.
né? Mas não desista. Diga assim, não desista do Cristo. Aleluia. Amém, igreja? Meus irmãos, fica de pé. Só uma reflexão para matar a saudade com os irmãos, para a gente se alegrar com essa palavra maravilhosa. Vamos estar orando pelo nosso presbítero José.